Me chamo Raimundo Salles. Nasci em Campina Grande, mas já faz mais de 30 anos que moro no Brasil Central. Quando cheguei aqui, era jovem, com grandes sonhos e um coração teimoso. Hoje tenho 61 anos e o único que ainda conservo igual é o meu velho caminhão e a minha palavra. Naquela noite, como tantas outras, eu dirigia pela estrada rumo ao interior do Maranhão. Tinha saído de Anápolis, em Goiás, com uma carga de fertilizantes. O motor roncava redondinho, o rádio sussurrava umas modas de viola ao fundo e o céu estava limpo, como se Deus estivesse iluminando o caminho. Por volta das 4 da manhã, justo antes de passar por um trecho deserto, vi as luzes de uma blitz da Polícia Federal. Reduzi a velocidade e encostei. Nada estranho. Essas barreiras aparecem do nada e quem vive na estrada já sabe como lidar. Eu estava com toda a papelada em dia, então desci tranquilo. Um policial se aproximou com a mão próxima à arma e pediu para abrir o baú. Entreguei todos os documentos e disse de onde vinha e para onde ia. Eles revistaram a parte de trás do caminhão. Foi então que o clima mudou. Um dos federais chamou o outro, cochicharam algo e começaram a me olhar diferente. Me afastaram e começaram a retirar parte da carga. E então apareceu uma caixa preta, de tamanho médio, lacrada, sem nenhuma etiqueta. Ela não estava no manifesto e eu nunca tinha visto aquilo antes. O policial me olhou firme e perguntou se eu sabia o que era. Falei a verdade, não fazia ideia. Eu tinha revisado o caminhão antes de sair e a carga foi colocada pelo pessoal do depósito, como sempre. Me algemaram na hora. Leram meus direitos, mas eu mal entendia com o barulho dentro da minha cabeça. Me colocaram na viatura e disseram que eu estava sendo investigado por contrabando. Eu, Raimundo, que nunca furei um sinal, que jamais toquei num centavo que não fosse meu. Na viatura, vendo eles levarem meu caminhão, pensei na minha esposa, nos meus netos, no que iriam dizer se isso saísse no jornal. Pensei na minha mãe, que Deus a tenha, e em como a verdade sempre aparece. Ficamos horas na delegacia, me interrogaram como se eu fosse um bandido. E quando fiquei sozinho na cela, rezei pela primeira vez em anos. Não para sair dali, nem para alguém vir me salvar. Rezei apenas para que a verdade não se perdesse no meio do barulho. O oficial que me prendeu voltou horas depois. Trazia uma pasta na mão. Sentou na minha frente, cruzou os braços e disse algo que me gelou por dentro. Aquela caixa continha peças de armamento. Uma denúncia anônima tinha levado a polícia até mim. Repeti que era inocente, que alguém devia ter colocado aquilo no caminhão sem eu saber. Mas ele não parecia muito convencido. Até que algo mudou. Ele olhou de novo para a pasta, levantou os olhos e disse que tinha algo que não batia. Foi então que ele me contou algo que me fez respirar um pouco diferente. Uma nova porta se abria, ainda que pequena. Disse que não era a primeira vez que apareciam denúncias de cargas estranhas naquela região. E justamente naquela noite, uma câmera de segurança de um posto de gasolina havia captado algo, uma sombra, um homem, alguém que se aproximou do meu caminhão enquanto eu dormia no banco da frente, com o motor desligado. Não dava para ver quem era, mas a imagem mostrava alguém abrindo a porta traseira e depois sumindo. Ele me olhou sério. Você tem inimigos, Salles? Respondi que não. Mas na minha cabeça, algo começou a ecoar. Um rosto, um nome. Alguém que eu achava que já fazia parte do passado. E ali, naquela cela fria, entendi. Não foi por acaso. Alguém tinha armado uma cilada para mim. E se eu não provasse minha inocência, minha vida inteira ia ficar enterrada debaixo daquela caixa. Não consegui dormir naquela noite. Cada minuto na cela era como uma coceira que eu não podia alcançar. Oficial que me interrogou, o mesmo que me olhou com desconfiança no começo, agora parecia mais pensativo. O nome dele era Tenente Barreto. Na manhã seguinte, ele voltou a falar comigo.
Trouxe um café e se sentou sem dizer nada por um tempo. Depois me contou que tinham solicitado as imagens completas da câmera do posto onde eu fiz minha última parada. Iriam revisar as horas em que eu estive dormindo dentro do caminhão. Eu apenas assenti em silêncio. Não havia muito mais que eu pudesse fazer. Estava preso dentro de um pesadelo que não comecei. Me sentia velho, cansado, sujo. Mas dentro de mim ainda havia algo que não se apagava. A certeza de que se Deus me colocou nessa prova, não era para me abandonar no meio do caminho. Horas depois, um policial mais novo me chamou para sair da cela. Me levaram para uma sala com uma tela. Lá estava o Tenente Barreto, junto com outros 2 agentes. Na tela, aparecia o meu caminhão parado no posto. Eu dormia reclinado no banco. Eram 2h17 da madrugada, e então apareceu uma figura encapuzada. Se aproximou pela parte de trás, caminhando devagar, com passos calculados. Parou, olhou em volta e, em questão de segundos, abriu a porta traseira com alguma chave ou ferramenta. Não dava para ver o rosto, mas o corpo. O jeito de andar, algo me soava familiar. O tenente pausou o vídeo e me olhou. Reconhece alguma coisa? Engoli seco. O coração batia no meu pescoço. Aquele jeito de andar. Eu lembrava de anos atrás, de alguém com quem eu tive problemas. Num velho mecânico em Montes Claros. Um sujeito que me jurou vingança, que um dia ia me fazer pagar por ter destruído a vida dele. Talvez eu saiba quem é. Falei, com a voz trêmula. Contei tudo. Que há 5 anos, um tal de Tubarão Gonçalves tentou me vender peças de carro roubadas e eu recusei. Fiz uma denúncia anônima na época. Depois, ele me ameaçou. Ninguém acreditou em mim naquela época. E agora, depois de tanto tempo, a sombra dele voltava a me perseguir. O tenente me ouviu em silêncio. Depois saiu da sala. Naquela noite me colocaram numa cela diferente, mais limpa, com um cobertor. Não era liberdade, mas pelo menos eu deixava de ser só um número. No dia seguinte veio a surpresa. O tenente Barreto voltou. Desta vez, não estava sozinho. Com ele veio um homem alto, de barba grisalha, vestindo roupa civil. Era do setor de inteligência. Disseram que Tubarão Gonçalves tinha sido visto na região recentemente e que havia outros casos parecidos com o meu. Caminhões com caixas falsas, denúncias anônimas, motoristas inocentes. Você não está sozinho nisso, Salles, disse o tenente. Vamos limpar o seu nome. Eu não sabia se ria ou chorava. Depois de tantos dias me sentindo invisível, alguém finalmente acreditava em mim. Me deixaram sair sob custódia. Me levaram para um hotel simples, enquanto as investigações continuavam. Ainda não podia voltar para o caminhão, mas pelo menos respirava ar sem grades. Naquela noite, liguei o celular que tinham me devolvido. Havia mais de 40 chamadas perdidas, da minha esposa, e uma mensagem de voz que me fez tremer. Raimundo, me contaram o que aconteceu. Tô com você. O resto não importa. Eu te amo. Me desabei em lágrimas, porque naquele instante eu entendi uma coisa. Podem até tentar te destruir, mas enquanto alguém acredita em você, enquanto alguém te espera, você ainda tem um motivo para lutar. Passaram-se 3 dias desde que saí da cela. Cada hora era uma mistura de esperança e medo. Fiquei hospedado num hotel simples, perto da delegacia, com guarda na porta. Ainda não era liberdade de verdade, mas pelo menos eu podia andar sem algemas. O que mais doía não era o escândalo, nem a vergonha. Era não poder olhar nos olhos dos meus netos sem sentir que algo dentro de mim tinha se quebrado. O tenente Barreto me visitava todos os dias. Trazia novidades, contava os avanços da investigação, como se eu fosse parte da equipe. Pelo que descobriram, o tal Tubarão Gonçalves fazia parte de uma rede que sabotava caminhoneiros. Colocavam caixas com conteúdo ilegal em cargas aleatórias ou em vítimas escolhidas. E depois faziam denúncias anônimas para atrair a polícia. O objetivo era distrair os federais.
enquanto as cargas verdadeiras, geralmente com drogas ou armas, cruzavam por outras rotas. Eu era só mais uma vítima, mas diferente de outros casos, o meu tinha chamado a atenção. Talvez pela minha reação, talvez pela gravação, ou talvez porque lá em cima alguém se importava com a minha história. Na manhã do quarto dia, acordei com um som de batidas na porta. Era o Barreto. Temos uma pista sólida. Apareceu uma câmera de segurança que gravou o rosto do tubarão. Ele está escondido num galpão abandonado perto de São Fernando. Vamos até lá. Eu vou com vocês? Perguntei. Não deveria, mas talvez queira recuperar o que é seu. Meia hora depois eu estava numa viatura federal com mais 3 agentes. Todos conheciam minha história. Me tratavam com respeito, me ofereceram café e até fizeram piadas. Um deles contou que o pai também era caminhoneiro e disse: "Nunca imaginei que um homem como o senhor fosse parar preso por causa de uma coisa dessas." Aquilo me fez sorrir pela primeira vez em muitos dias. Quando chegamos no galpão, o operativo foi rápido, coordenado, preciso. Encontraram o tubarão escondido entre caixas de peças de carro. Ele estava armado, mas não teve tempo de reagir. Quando foi algemado e tirado dali, nossos olhos se cruzaram. "Me reconhece, velho?" disse ele com um sorriso podre. "Pensou que eu não ia me vingar? Pensei que você tivesse esquecido da vida." Respondi. "Mas tô vendo que nunca teve uma." Ele não respondeu. Foi colocado na viatura e levado. Naquela mesma tarde, Barreto me levou até o depósito onde estava meu caminhão. Estava intacto, com lacre. Os agentes federais me ajudaram a tirar o precinto. Abri a porta, me sentei no banco, como se voltasse a respirar. Toquei o volante, senti o cheiro do interior da cabine. E ali senti algo que não esperava. Paz. Era como se finalmente algo dentro de mim voltasse para o lugar. Naquela noite, já no hotel, recebi uma chamada de vídeo da minha esposa. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza, de alívio. "Eu te disse que Deus não ia soltar tua mão." Ela disse. Eu assenti e respondi algo que nem sabia que carregava no peito. Nunca foi Deus quem soltou. Fui eu que parei de falar com ele. No dia seguinte, a promotoria me entregou um documento oficial. Caso encerrado, inocente, limpo. Mas a história não parou aí. Um canal local se interessou pelo caso. Me entrevistaram na cabine do caminhão. Contei tudo sem florear, só a verdade. E quando me perguntaram o que eu diria a outros caminhoneiros, respondi: "Nunca pensem que ser bom não vale a pena. Porque quando a tempestade chega, é essa bondade que pode te salvar." O vídeo viralizou. Milhares de comentários, gente mandando forças, caminhoneiros que passaram por coisas parecidas. Até um jovem do interior da Bahia me escreveu dizendo que queria ser como eu quando crescesse. Eu nunca busquei fama. Só queria minha vida de volta. Mas entendi uma coisa. Às vezes, as histórias mais duras são as que mais podem ajudar os outros. E se a minha história podia impedir que outro inocente passasse pelo que eu passei, então tudo tinha valido a pena. Uma semana depois voltei para a estrada, caminhão limpo, documentos em ordem e a alma um pouco mais tranquila. A vida tinha me batido forte, mas também tinha me mostrado que ainda existe justiça, que ainda existe gente boa e que a fé, quando volta, te dá uma força que você nem sabia que tinha. Peguei a estrada rumo a Porto de Galinhas. Não por trabalho, mas por escolha. Queria ver o mar, respirar um ar diferente, deixar que o vento levasse embora o último pó daqueles dias escuros. No caminho, parei num vilarejo onde mora minha filha com a família. Meu neto, Joãozinho, me esperava com um sorriso, capaz de iluminar qualquer noite sem lua. Subiu no caminhão como se fosse uma montanha mágica. Deixei ele apertar a buzina e suas risadas me encheram de vida. "Vovô, é verdade que te prenderam por engano?" "É sim, meu filho. Mas também é verdade que a verdade apareceu no fim e você ficou com medo?" "Muito. Mas o medo não é ruim. O ruim
é deixar ele te parar. Sentamos na pracinha para tomar um sorvete enquanto ele brincava com um carrinho de brinquedo. E eu fiquei ali, pensando em tudo que tinha passado. No homem que quis acabar comigo, no tenente Barreto que acreditou em mim, nos comentários das pessoas, no vídeo, nas mensagens de apoio, nos abraços, nas lágrimas da minha mulher. E então percebi uma coisa. Eu já não era mais o mesmo. Antes de tudo isso, eu era só um homem que fazia seu trabalho, que amava a família, que queria terminar a vida em paz. Mas agora eu era também alguém que passou pelo fogo e saiu mais forte. Voltei para casa alguns dias depois. Quando cheguei, minha esposa tinha preparado um almoço especial. Feijão tropeiro, arroz com pequi e o seu famoso pudim de leite. Sentei à mesa, fechei os olhos e agradeci. Não por ter saído ileso, mas por ter aprendido que mesmo na pior tempestade, a gente pode encontrar um farol. Dias depois, recebi uma ligação de uma cooperativa de caminhoneiros. Queriam que eu fizesse parte de um comitê de ética. Queriam minha experiência, minha história, meu exemplo. Aceitei com humildade. Entendi que as cicatrizes que a vida deixa na gente não são para esconder, mas para servir de lição viva. Hoje, sigo na estrada. Não tantas horas como antes, mas sigo. Porque a estrada me pertence tanto quanto eu pertenço a ela. E cada vez que vejo uma viatura da PRF, não me assusto. Penso no Barreto e em como um único homem, com uma única decisão, pode mudar o destino de outro. E quando passo naquele posto de gasolina onde tudo começou, toco no terço pendurado, no retrovisor e sussurro. Obrigado, meu Deus. Não por me salvar, mas por não me deixar sozinho quando eu mais precisei. Porque a verdade é essa. Eu nunca estive sozinho. Só tinha esquecido que ele sempre vai sentado ali, no banco do carona. E você? Já sentiu que o mundo inteiro estava contra você, mas uma pequena luz te mostrou o caminho? Me conta nos comentários. Quero te ouvir. Aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho de notificações.